Levante bem alto sua Bíblia assim e diga assim: essa é a minha Bíblia. Uhul! Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, se os irmãos encontrarem, digam amém. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra venha agora no nosso coração, venha quebrar barreiras, venha quebrar, Senhor, pensamentos, dificuldades, que o Teu povo venha a ser fortalecido. Fortalece a Tua igreja nessa noite. Vem Espírito Santo, fala conosco. Vem Espírito Santo, quebranta os nossos corações. Vem Espírito Santo, aviva em nós a Tua palavra, Senhor, para que ela venha dar frutos nessa noite. Cerca essa igreja com os Teus anjos. Toda malignidade, toda arma contrária de Satanás, nós expulsamos agora em nome de Jesus. Amarramos todos os principados e potestades em nome de Jesus, para que a Tua palavra possa, Senhor, ser frutífera ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Como eu disse, eu não queria deixar de falar dos dons, porque o dom é aquilo que o Espírito Santo concede a nós. Ele vem e derrama sobre a igreja os dons. Quando nós ficamos íntimos e buscamos a presença do Espírito Santo, Ele vai derramando sobre nós capacidades, dons, que vão fazer com que a gente possa ser útil, possa fazer a obra do Senhor. E é interessante porque quando você olha esse texto, você vê que Paulo quer dar algumas lições para nós. Se você deixou sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia se você não deixou. Eu quero mostrar no texto aqui algumas coisas que Paulo vai falar sobre os dons que o Espírito Santo concede a nós. Logo no primeiro versículo, ele diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes. Então a igreja pode ser ignorante com relação aos dons, a gente pode não entender nada do que Deus está querendo falar e dizer: o que tem a ver esse dom comigo? E aí ele vai explicar para nós o que é essa ignorância. E uma das coisas que eu vejo nos dias de hoje é como a igreja dá importância a alguns dons e não se importa com outros que são extremamente importantes para a nossa vida e da igreja, para que a igreja exista. Por exemplo, algumas pessoas dão muito valor ao dom de profecia. Eu acredito em profecia e muitas vezes eu já vi Deus até me usar profeticamente, mas algumas pessoas acreditam que se aquele culto não tiver uma profecia, se Deus não falar em algum momento, assim diz o Senhor, o culto não foi abençoado. Para mim, você vai ver no texto que Paulo está chamando isso de uma certa ignorância da nossa parte, a respeito dos dons espirituais. Ele vai falar sobre isso conosco. Outra coisa é que algumas pessoas dão muita ênfase, por exemplo, ao dom de línguas. Eu me lembro de orar por algumas pessoas e elas falaram: pastor, ora por mim que eu quero ser batizada com o Espírito Santo e eu não tenho o dom de línguas. Quem disse que você, para ser batizado do Espírito Santo, você obrigatoriamente tem que falar em línguas?
Isso é uma coisa que nós adotamos, que nós acreditamos, mas eu acredito verdadeiramente que existem diversos dons. E o que Deus quer fazer com a gente? Olha, pensa assim, nós estamos vivendo num mundo onde há tantas dificuldades e tantos desafios. Seria impossível viver nesse mundo sem a presença do Espírito Santo e sem o fortalecimento do Espírito Santo. Muitas vezes, como eu preguei aqui esses últimos dias, o Espírito Santo quer falar com você, ele quer guiar você, ele quer que você entre na frequência do Espírito, ele quer que você entenda a direção que Deus está mostrando para você. E além disso, ele derrama sobre você, eu vou chamar de um pacote, de um presente. Em inglês é bonito porque fica gift, né? Um dom. Um gift é um presente também em inglês. E ele derrama esse presente sobre você, um pacote de dons. Esses pacotes de dons que ele derramou sobre sua vida, e não existe ninguém, amado, ninguém que conhece a Jesus Cristo, que recebeu o Senhor na sua vida e que não tem algum dom. Ele derrama esse dom sobre sua vida. E esse pacote de dons é como fosse a preparação para que você pudesse enfrentar os desafios e viver a vida que Deus chamou para você viver, e também pudesse ser o tipo de pessoa que Deus espera que você seja. Ele derrama esse pacote sobre as nossas vidas. E aí a palavra de Deus fala assim: olha, sobre isso vocês não podem ser ignorantes. E muitas vezes as pessoas, quando falam conosco, elas dizem assim: pastor, eu não tenho nenhum dom. É óbvio que você tem dom, talvez você não descobriu, mas Deus já derramou sobre sua vida. Ou eles dizem: olha pastor, o dia que eu for realmente tocado pelo Espírito Santo, eu vou ter que orar em línguas. E às vezes o Espírito Santo está derramando outros dons sobre sua vida. Outras pessoas dizem para mim: pastor, eu não sei se Deus quer me usar. É evidente que Deus chamou você e quer te usar. Ele tem um pacote de dons derramados sobre sua vida. E é nessa noite, sabe qual é a minha missão aqui? O que eu desejo fazer, meu irmão? Nessa noite eu desejo chacoalhar você. Eu desejo que a palavra de Deus venha no seu coração e comece a chacoalhar a sua vida e avive os dons que estão adormecidos dentro de você. Essa noite o Espírito Santo quer chacoalhar eu e você, meu irmão, para dizer que Ele derramou sobre você dons, e esses dons hoje vão ser avivados, retomados, são dons que vão ser restaurados nessa noite na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe qual é o meu desejo? Se eu pudesse, eu ia do lado de cada um de vocês agora e chacoalhava assim, ó, e dizia assim: Deus colocou um pacote de dons sobrenaturais na sua vida. Esse pacote de dons Ele quer usar para a glória dEle. Você pode dizer glória a Deus? É isso. A palavra de Deus diz assim, logo no versículo 1, então ele fala: não seja ignorante. Agora, do que ele está dizendo que nós não temos que ser ignorantes? O que ele está nos ensinando? Versículo 4. A primeira lição que ele nos dá, ele diz: há diversos dons. A primeira coisa que a gente não pode ser ignorante é isso, é limitar o Espírito Santo. Deus tem derramado diversos dons nesse lugar, dons sobrenaturais. Alguns têm dons aqui que às vezes nem sabe que tem, mas Deus colocou na sua vida. A segunda coisa que a Bíblia está dizendo para a gente não ser ignorante, Ele está dizendo para nós assim: há diversos ministérios. Ou seja, Deus coloca um grupo de dons sobre a sua vida, e esses dons vão ser usados para a glória dEle, e vão formar ministérios. Alguns vão trabalhar no ministério de casais, outros vão trabalhar no ministério de jovens, outros ministérios de criança, outros vão trabalhar na palavra, no evangelismo, e vão ser usados segundo os ministérios que Deus tem. E há diversos ministérios, e às vezes nós temos que entender isso, que Deus vai fazer diversos ministérios. Por exemplo, Deus deu o dom da palavra ao pastor Joel, é diferente da palavra do pastor Klaus, mas é um dom da palavra. Você pode dizer amém por isso que eu estou dizendo? Deus deu o dom da palavra ao pastor Anderson, é diferente do dom da palavra do pastor Klaus, mas é o mesmo Espírito que opera o dom da palavra. Você pode dizer amém? E às vezes nós precisamos ser abertos a isso, porque Deus usa segundo a vontade dEle, o dom que Ele quer usar, segundo o ministério que Ele tem. Nem todo mundo vai ser igual, ou vai fazer do mesmo jeito, mas Deus tem uma chamada para cada um de nós. Se você crê, levanta tua mão, dá um glória a Deus por isso. Deus quer renovar a tua vida. Segunda coisa, versículo 5, há diversos ministérios. Terceiro, há diversas formas de operar os mesmos dons e ministérios. Há diversas formas. Às vezes nós temos um projeto de evangelismo, e nós dizemos: bom, evangelismo bom é aquele que vai em porta em porta e entrega um folheto. Essa é uma forma, esse é um jeito
que Deus pode levantar você e você ter um dom incrível de bater na porta da pessoa e falar: bom dia, Jesus te ama, e a pessoa receber essa palavra, amém? Mas existem outras pessoas que têm um dom de evangelismo diferente. Eles são aqueles que evangelizam na estrada, no trabalho, na vida. E eles estão no trabalho e trabalhando, e de repente a pessoa olha para ele e começa a contar a vida. E há diversos dons que Deus derrama sobre as nossas vidas e formas diferentes de exercer esse ministério. Paulo tinha uma preocupação. A preocupação dele é que a igreja não fosse ignorante com relação a isso. E às vezes eu acho que nós somos ignorantes, porque nós começamos a rotular, a dizer: olha, foi bom se foi assim, se foi bom se não foi, se Deus operou desse jeito, eu gosto quando o culto é assim, não é? Aí no versículo 7, ele fala assim, e essa é a quarta lição que eu quero gastar mais tempo: a manifestação do Espírito é dada para aquilo que for útil. Deus está dizendo na sua palavra que Ele vai derramar dons sobre as nossas vidas, mas de acordo com aquilo que for útil. Ele vai olhar para a igreja dele e vai dizer assim: olha, nós precisamos de intercessores. E ele derrama os dons de intercessão e começa a colocar a você uma vontade sobrenatural de interceder pela vida dos outros. Ele vai colocar sobre a vida da igreja aquilo que é necessário. Precisamos de conselheiros, precisamos de pessoas que têm dons para pastorear, e Ele vai derramando isso sobre a vida da igreja, e Ele vai levantando aqueles que vão ser aqueles que vão cuidar das pessoas, que vão amar as pessoas, que vão visitar as pessoas, que vão suprir as necessidades da pessoa. A pergunta que eu quero fazer nessa noite: Deus pode usar a sua vida, meu irmão? Deus pode derramar um pacote de dons sobre você? Ele já derramou. Se você deseja ser usado por Deus, levanta a sua mão e diga assim: eu quero ser usado por Deus. Porque é uma coisa que eu aprendi esses dias: Satanás não quer que a gente fale sobre isso, porque quando você entende que Deus colocou algo, uma capacidade sobre a sua vida, o diabo quer parar isso, mas ele não pode parar. O que são os dons então? Para quem nunca estudou sobre isso, a gente tem um curso aqui no discipulado desse ano, começa agora, que é o quarto estágio, né? São dois meses cada um estágio só sobre descubra os seus dons ministeriais, porque essa é a base da Quírios. A Quírios existe por causa dos dons e ministérios. Nós não temos eleição aqui na igreja. Como é que funciona a coisa? O irmão começa a orar, ele sente desejo. Quer ver? Vou fazer uma brincadeira, vou criar um ministério agora. Posso? Quantos aqui amam pessoas idosas e gostariam de ajudar os idosos? Levante sua mão, ponha bem alto. Levante a mão, por favor. Fique com a mão levantada só um pouquinho. Dessas pessoas que estão com a mão levantada, que gostam de ajudar os idosos, que gostariam de ter um trabalho, abençoar a vida do idoso, quantos sabem ouvir as pessoas? Fique com a mão levantada se você sabe ouvir. Se você não sabe, pode abaixar. Uau, fique aí. Agora, vocês que estão com a mão levantada, se me permitem, fiquem de pé um pouquinho, só um pouquinho. Terça-feira que vem tem uma reunião às 8 horas para criar um ministério. Vocês podem aplaudir o Senhor. Está criado, meu irmão. É simples, parece até, não é? Mas é tão simples, porque você encontra uma pessoa que tem a mesma paixão que você tem. E o que são os dons? Os dons são a capacidade sobrenatural que Deus coloca sobre as nossas vidas, e essa capacidade sobrenatural é enviada pelo Espírito Santo para que você supra a necessidade do reino de Deus. Nós estamos na obra de estabelecer o reino de Deus, e aonde a igreja chega, a presença do Espírito Santo chega. Se vocês chegarem naquele asilo, a presença do Espírito Santo vai chegar lá, e o reino de Deus é estabelecido naquele lugar. Se você crê, diga amém por isso, meu irmão. Nós chegamos e o reino de Deus chega conosco. Por isso, querido, Deus vai derramando uma série de dons na sua vida, e Ele vai colocando. E como Deus faz isso? Às vezes a gente nem percebe. Eu estava pensando sobre isso ontem, quando eu fui pregar, que eu não lembro o dia que eu aprendi a administrar. Mas foi uma coisa engraçada, porque eu me lembro que eu tinha uns 13 anos de idade, 14, o meu irmão mudou de cidade, foi para outra cidade, foi para Curitiba, e nós tivemos uma reunião em casa. Naquela época passávamos muita necessidade em casa, muita dificuldade mesmo, e o meu irmão disse assim para mim: olha, você vai precisar assumir essa casa, vai precisar assumir a sua família. Eu tinha uns 14 anos, 15 anos, e eu comecei a administrar a minha família. Como? Eu não sei, não lembro. Eu só lembro que eu comprei um caderninho, comecei a escrever as despesas, débito e crédito. Quem me ensinou, não sei.
Eu lembro que uma das coisas que eu pensava era um saco de batata. Se um saco de batata tem 50 batatas, você não pode tirar 70 batatas. Então, quanto era o meu saco de batata? Era o jeito que eu sabia fazer. Um saco de batata era o que minha mãe e eu ganhávamos juntos. E se tinha 50 batatas, você tinha que viver com 50. Você já fez a experiência do saco de batata? É fácil. Se você ganha 70, sei lá, 3 mil reais, você tem 3 mil batatas. Se você está comendo 3.500 batatas, você está falido. Simples assim. Ou você está furando o saco. Não é fácil? Aprendi. Mas foi interessante que Deus colocou isso sobre a minha vida numa época, e durante muito tempo eu usei isso. O que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus decide os dons que você precisa, que você vai receber da parte de Deus. E há uma lista grande de dons. Há irmãos aqui que têm o dom de, segundo só a lista de 1 Coríntios capítulo 12, o dom de sabedoria, o dom da palavra de ciência. Eu não vou explicar todos, mas o dom de sabedoria, você já conversou com uma pessoa que ela tem uma palavra de sabedoria assim, que você fala, uau, essa palavra vem direto no meu coração? Já falou? Tem gente que tem dom, não é verdade? Você conhece alguém que tem dom de sabedoria? Amém? É incrível, quando você vai conversar com aquela pessoa, ela vê a coisa de uma forma totalmente diferente. É um dom. Outras pessoas têm dom de ciência, aquelas que conhecem profundidade das coisas de Deus, têm uma revelação mais clara sobre as doutrinas, sobre os ministérios, sobre a obra de Deus. Mas não é só isso. Outros têm dons de curar. Você já viu um dom de curar ser operado? Já? Não? Quantos já viram aqui? Levante a mão. Então, irmãos, é uma coisa fantástica. Quer ver uma coisa que talvez você nunca tenha visto, mas eu já vi, é maravilhoso? Dons de maravilhas. Já viu o que é isso, dom de maravilha? Nunca viu? Dom de maravilha é quando uma coisa sobrenatural acontece. É incrível. Eu me lembro quando nós começamos a igreja, e nós estávamos orando num acampamento, e naquele retiro nós fizemos uma vigília, e algumas pessoas me chamaram e disseram assim, pastor, vamos fazer uma vigília? Eu acho que a gente vai aqui naquela clareira e nós vamos fazer uma vigília, e nós fomos. E quando chegou lá, começou a chover. E algumas pessoas falaram assim, não vai dar para orar, está chovendo. Tinha gente aqui naquela época, que é da igreja ainda, tem? Participou dessa vigília que eu estou falando? Muita gente, a Débora, né? A Irene, Anderson. Vocês viram isso, não viram? Aí nós estávamos orando. E aí começou a chover. E de repente o Espírito Santo tocou a nossa vida e a gente falou assim, fecha aqui, Senhor, nós não queremos parar de orar. E aonde nós estávamos ao redor, não chovia. Mas se você desse um passo para trás, você ficava ensopado. Lembram disso, irmãos? Foi a primeira vez que eu vi. Uma maravilha. Aí chegou uma pessoa e falou assim, pastor, eu estou ouvindo barulho de chuva, mas não está molhando. O que está acontecendo? Aí eu tirei o óculos assim, pus a mão para fora assim, a mão ficou ensopada, o óculos começou a pingar, e onde a gente estava não chovia. Deus tem, querido, mistérios para a nossa vida. Dons de maravilha. A palavra de Deus fala também aqui, vamos seguir, eu não vou seguir na ordem, eu coloquei aqui, profecia. Existem profecias que são fortes demais, né? Eu, como tinha 9 anos de idade, eu recebi uma profecia, e ela dizia que 9 anos de idade, eu estava na igreja, assim, uma tia-avó, que era profetisa na igreja, ela me chamou na porta da igreja e falou, a palavra de Deus diz para você, que um dia você vai começar um ministério, com 9 anos de idade. Eu tomei um impacto, fui perguntar para o meu pai, o que era começar um ministério? Não sabia, e aquela profecia se cumpriu na minha vida. Eu fugi, e assim acontece com os nossos dons, o Senhor vai derramando um dom na sua vida, e você vai fugindo, e quando você foge dos seus dons, que Deus tem para você, a tua vida vai se atrapalhando, porque você não está exercitando aquilo que Deus colocou na tua vida. Ele tinha um propósito para mim, e eu comecei a fugir, eu comecei a dizer, não, eu não quero isso, meu desejo é ficar numa igreja. Eu comecei a procurar algum pastor que eu pudesse carregar a Bíblia dele, e o Senhor começou a apertar a minha vida, e começou a colocar para fora. Às vezes acontece com você, Deus colocou uma série de dons na sua vida, tem colocado uma paixão no seu coração, e
você está jogando para amanhã, depois, e Deus vai apertar você, meu irmão. Ele aperta, você crê no que eu estou dizendo? Ele aperta, Ele vai apertando você até que vai chegar uma hora, querido, que você vai fazer aquilo que Deus deseja, porque Ele colocou sobre você uma capacidade sobrenatural, e o reino de Deus tem uma urgência. Você crê nisso? E Ele foi me apertando, e as coisas aconteceram de um jeito tão natural, porque a gente estava numa igreja, aquela igreja convidou a gente para sair, eu nem sei porquê, eu era tão bonzinho, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Convidou a gente para sair, e a gente falou, vamos procurar a igreja, e as pessoas começaram a se converter. E aí a gente começou a chegar nas igrejas com 25, 30 pessoas. Deus estava empurrando, aquela profecia que eu nem lembrava mais, estava adormecida, Ele estava despertando. Essa noite, o Senhor vai despertar profecias que estavam adormecidas, irmão, para que usar a tua vida em nome de Jesus. Você deixa isso acontecer na tua vida? Quantos aqui dão liberdade ao Espírito Santo de Deus? Pode acordar a minha vida. Você lembra, quando começou a tua obra, alguns irmãos faziam visita, iam nos lares e pregavam. Quantos aqui faziam visita quando começou a sua obra? Ei, Deus está despertando isso na tua vida. Irmãos que vinham para os cultos, hoje uma irmã falou uma coisa tão bacana para mim. Ela falou assim, pastor, eu moro muito longe, eu não posso congregar aqui, que eu moro em outra cidade. Se eu pudesse, eu estava aqui. Eu falei, irmã, e o que você gosta de fazer na igreja? Ela falou assim, eu canto no coro, mas eu também gosto de limpar o banheiro, eu gosto de varrer o chão e gosto de cuidar da cantina. O que o pastor precisasse, eu faria. Uau! Você lembra quando você tinha essa paixão de cuidar da cantina? Não? Quando você tinha aquela paixão de você interceder por alguém, às madrugadas, 3 horas da manhã, o Espírito Santo te acordava, te pulava da cama, e você empurrava você da cama. Já teve essa experiência do anjo do Senhor vir assim em você e fazer assim, ó, sai da cama? Já teve, que você vai saindo meio de lado assim, e fala, Jesus. E aí você, quantos já viveram essa experiência aqui? Levante sua mão. Deus quer renovar isso, né? Ele derrama um pacote de dons sobre a nossa vida, o Espírito Santo vai colocando isso na sua vida. A gente precisa às vezes voltar às primeiras obras. A gente vai ficando mais, sabe, pensando assim, Deus, eu já fiz tanta coisa, eu já trabalhei, já sofri, já me criticaram tanto, e vamos deixando de lado as primeiras obras. Obras simples, mas que trazia tanta alegria no nosso coração. Eu me lembro que, quando eu comecei o meu ministério, Deus tinha uma palavra que eu ia começar um ministério, e eu fugia disso. E um dia eu fui levar mantimento a uma comunidade de risco, lá no Jaguaré. E aí quando eu fui, eu parei o carro, eu nunca tinha entrado numa comunidade assim, e foi muito interessante porque eu parei e fiquei assustado com aquela multidão de gente, aquelas casas tão pequenas assim, juntadas, né? E de repente veio um homem lá no final da rua gritando assim, vou acabar com você, hoje eu acabo com você, peraí que eu estou indo. E pensa num rapaz de 19 anos, pálido, olhando para alguém brigando com ele, e ele numa comunidade de risco, com um porta-mala cheio de comida para entregar. E aquele homem veio na minha direção, e não sabia o que falar, não sabia se eu corria, se eu entrava no carro, se eu fugia, se eu ficava parado. Eu comecei a clamar, sangue de Jesus me cubra, sangue de Jesus me cubra, e a perna batia assim, irmão, sangue de Jesus me cubra. De repente aquele homem chegou com aquele mau hálito de cachaça mesmo, pronto, falei. Aí ele olhou para mim, e falou, agora você vai ver. Eu não sabia o que falar, sabe o que eu falei? Jesus te ama. Ele falou para mim, o quê? Jesus me ama? Eu falei, Jesus te ama. Você sabe quem eu sou? Eu falei, não sei, mas Jesus te ama do mesmo jeito. Ele falou, ele me ama, ama, ele me ama mesmo, ama, ele me ama. Não sei o que aconteceu com aquele homem, ele me deu um abraço tão apertado, ele falou assim, eu moro aqui, ó, essa é a minha casa, e nós vamos começar um ponto de pregação aqui, nós vamos começar a evangelizar. Um alcoólatra. E durante 2 anos, né, ficamos lá evangelizando ali, mais de 30 pessoas se salvaram, mas não foi tanto tempo, foi 1 ano e meio, né, mais de 30 pessoas se salvaram, e 180 crianças eram ministradas todo sábado ali. Deus quer avivar os seus dons, meu irmão. Essas são as nossas histórias. Deus já usou você muitas vezes, e Ele quer continuar usando você. Há uma coisa que esse texto fala comigo, é que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 15, é que cada um recebe uma quantidade específica de dons.
A um Deus deu 1, outro deu 3, outro deu 5. E a palavra de Deus fala que quando você usa isso, Deus multiplica na sua vida. Amém? Então Deus te deu um dom ali, você começa a usar esse dom da fé. O que é dom da fé? Dom da fé é diferente de ter fé. Algumas pessoas falam assim, eu creio em Jesus, eu tenho fé. O dom da fé é uma capacidade sobrenatural, que eu acho incrível, onde a pessoa consegue enxergar que Deus vai abençoar, que vai suprir as necessidades, e que esse é o caminho que Deus tem para ele. Então ele entra numa proposta com Deus, porque ninguém está enxergando nada, está todo mundo olhando e falando assim, não vai dar certo, mas ele consegue enxergar algo sobrenatural que vai dar certo. Quantos aqui tem o dom da fé aqui? Levante sua mão, eu tenho certeza. Gente que sente no coração, dom de discernimento espiritual, você tem? O dom de discernimento é tão importante para os nossos dias. Me lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista, e eu entrei numa sala de uma gerente, e quando eu entrei eu fiquei meio oprimido, fiquei triste, e eu olhei assim para o lado, e falei assim, tem alguma coisa esquisita, e eu olhei no canto da sala, tinha uma planta daquelas que são consagradas, sabe, que tem nomes, né, específicos, você sabe, né? Não? Vou explicar. Bom, é planta, para mim tudo é planta, mas a pessoa coloca uma realidade espiritual naquilo, né? Ela coloca aquilo com um propósito, né? Fechar, ou oprimir, né? Depois eu olhei para a mesa da pessoa, e estava cheio de coisinhas, gnomos e coisinhas e tudo mais, vocês sabem como é que é, né? E aí eu comecei a falar, Senhor Jesus, me abençoa, clamei, eu precisava do emprego, sabe? Precisava trabalhar, estava ruim. E eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu vim até aqui, o Senhor tem um propósito, amarra tudo isso aqui, eu quero... No final das contas eu fui contratado. O Espírito Santo me deu discernimento que ali havia uma batalha para roubar a minha bênção. E precisava realmente repreender aquilo. Às vezes nós não enxergamos que isso pode acontecer. Você liga a sua televisão, o Espírito Santo está dando discernimento para você, não assistir aquele programa e você assiste. Ou você não tem discernimento nenhum. Começa a ter amizade com pessoas que não devia ter. Já viu isso acontecer? A minha esposa tem um discernimento incrível. Ela chega para mim e fala assim, sai fora, sai fora. Mas que é isso, amor? Sai fora, sai fora. Isso aí não é bom. Esse relacionamento, essa amizade não é boa. É incrível isso, né? Tem pessoas que têm essa habilidade. Quem não tem, fica lá, não, mas é muito legal. Parece que está encantado, porque não consegue enxergar com discernimento espiritual. Olha quanto o Espírito Santo quer produzir na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Tudo isso Ele tem colocado para que você possa viver as bênçãos. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Os dons espirituais levam a gente a lugares mais altos. Quando eu falei isso de manhã, eu senti uma certa resistência. Algumas pessoas falam, mas como assim, pastor? Primeiro, não é você que escolhe, Deus é quem dá os dons. Você não tem que dizer, eu vou escolher ser intercessor. Você tem que perguntar para Deus o que Ele colocou na sua vida. Você concorda com o que eu estou dizendo? Agora, eu quero escolher cantar. Não, irmão, você pode cantar, é uma benção. Mas os dons você precisa descobrir que Deus colocou na sua vida. E a gente tem um ministério aqui para ensinar você, discipulado. Aí, pastor Anderson, depois você paga o café, hein? Segunda vez hoje. Ô, glória. Ele falou para mim, fala bastante discipulado hoje. Eu estou falando. Aí o que acontece? A pessoa olha para você e fala assim, mas como é que o meu dom pode me levar a lugar mais altos? Deixa eu contar algumas histórias da Bíblia para você, onde os dons levaram pessoas a lugar mais altos. Quebra o teu paradigma. Vou contar uma história. José. Você pensou aonde os dons de José levaram ele? Quais são os dons de José? Definam 2 dons de José. Primeiro, ele tinha dom de interpretar sonhos, amém? Não é isso que ele faz pelo copeiro? Depois ele tinha o dom de administrar. A Bíblia diz que ele administrava. Ele começou a administrar a casa de Potifar, foi uma benção. Aí a mulher de Potifar perseguiu ele foi parar na cadeia. A Bíblia diz que ele começou a administrar a cadeia, e a cadeia prosperou, amém? A cadeia prosperou, amém? Depois ele foi ali interpretar um sonho, e o sonho levou ele, o dom de interpretação de sonho levou ele na frente do faraó. E quando ele interpretou o sonho do faraó, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus usou aquele dom, aquele ministério para ele ser um dos líderes, o governador dali do Egito, cuidar do Egito, e aquele dom levou ele para o lugar mais alto daquela nação. Quando você usa os seus dons, Deus vai te levando para o lugar mais alto. Há uma outra história na Bíblia que alguém que usou o dom e foi levado ao lugar mais alto, Daniel. Daniel é uma história incrível. Daniel diz a palavra de Deus que ele tinha o dom da sabedoria, dom do conhecimento. Desde que a palavra de Deus não havia homens jovens tão sábios como Daniel em todo o império, não é isso?
Olha o que aconteceu na vida de Daniel. Ele passou por 3 grandes imperadores, mas ele não caiu. Caiu 3 imperadores, mas ele não caiu. Caiu Nabucodonosor, caiu Dário, caiu Ciro. E Daniel era o conselheiro dos 3, dos babilônicos e dos persas. Não dá para entender muito isso, porque quando você entende a história, você sabe que os persas invadiram os babilônicos e dominaram e formaram uma aliança, mas Daniel, cheio do conhecimento de Deus, permaneceu como conselheiro. E aí tem um momento da história que Daniel está esquecido, mas o dom dele não está adormecido. E aí diz assim: tem alguém que pode interpretar esse sonho? E diz: tem um homem aqui que interpreta essa revelação, essa visão, na verdade. Quem é? É Daniel. Manda chamar Daniel. Os teus dons, os dons que Deus colocou em você, podem abrir portas que você não imagina. Quando nós começamos a usar esses dons, as nossas vidas são realmente operadas pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos chegar a lugares. O dom que Deus me deu para administrar com 14 anos de idade, eu comecei a usar na minha vida. Nunca fiz nada, eu fiz um curso de administração, muito mais ou menos aí, um técnico. As pessoas falam: o pastor é formado em administração. Não sou não, eu sou técnico só, fiz um técnico. Mas eu cheguei a lugares com isso, a trabalhar como consultor, por exemplo, de administração, para virar empresas falidas. Os dons que Deus te deu, eles vão acompanhar você onde você for. Você tem o dom da fé, meu irmão, você entra na sua empresa e fala: ei, Deus vai operar nesse lugar. Ei, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você pode dizer glória a Deus? Dom de discernimento. Me lembro uma vez que eu estava no trabalho e veio uma moça muito chique, muito bem arrumada, e na época a gente vendia no mercado bacalhau, caixas de bacalhau. Caixa de bacalhau é cara, né? E ela pediu 25 caixas de bacalhau, e o sócio da empresa disse: uau, vou vender 25 caixas. Eu falei: sai fora, sai fora. Ele: não, você está doido, 25 de uma vez. Eu falei: vai embora, para com isso aí. Aí ele pegou: não, vai falar, você está, prejudicando a minha venda. Aí eu: tá bom. Fiquei só observando de longe. A mulher falou assim: olha, está aqui meu cheque. Deu o cheque para ele. Falei: cheque. Tinha que ser o cheque. Voltei. Como eu sou meio teimoso, assim, quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu fui lá e falei assim: não vende. Não vende. Ele falou: não, eu vou vender aqui, já tem o cheque. Ligou lá para o banco para consultar o cheque. A linha telefônica não completava a ligação, era época de Semana Santa, nessa época tem muito comércio, não conseguia. Falei: não vende. Uma moça muito bem vestida, falava muito bem. Falei: não. Aí ela falou: faz o seguinte, então, eu passo o cheque aí, daqui a pouco eu pego, você consulta. Ele: não, pode levar, pode levar. Eu falei: não leva não, leva não. O que aconteceu? Voltou o cheque era roubado. No dia seguinte ele falou para mim: como é que você sabia? Discernimento. O Espírito Santo vai incomodando a gente. Já incomodou você alguma vez? De não fazer? Quantos aqui já viveram essa experiência? É incrível, a gente vive essa experiência, meu irmão. A gente vai falar: mas isso é porque Deus coloca sobre você um discernimento, que aquele relacionamento não é bênção, que aquela situação não é bênção na tua vida, e os dons vão levar você a lugar mais alto. Eu me lembro muitos anos atrás, pastora Débora aqui na igreja, eu falei: pastora Débora, você vai ter que dar aula no discipulado. E ela: não vou. Eu falei: vai, não vou, vai, quem manda aqui sou eu, o pastor da igreja, você vai dar aula. Foi assim, né? Mais ou menos, né? Não foi tão brava assim. Mas aí ela começou a dar aula, e ela começou a aprender a falar. No começo eu lembro que a primeira aula da pastora Débora era assim. Aí depois Deus foi liberando. Hoje ela dá nosso discipulado de batismo. Mas eu vejo que o quanto isso foi bênção para o trabalho dela, porque ela faz reuniões hoje, ela cuida de pessoas lá no trabalho, ela dá treinamentos. Como é que faz isso se você não souber falar em público? Deus vai dando o dom à pessoa. Nós precisamos usar os dons, nós não podemos enterrar os dons que Deus nos deu. Essa noite, Deus quer avivar os dons na sua vida, irmão. Dons que estavam adormecidos. Outro exemplo da Bíblia de dons que levou ao lugar mais alto, porque tem gente que tem resistência quando a gente fala isso. Davi foi um salmista incrível, não foi? Escreveu salmos belíssimos, que nós cantamos até hoje. Esse dom de salmodiar, de adorar, como você queira chamar, diz a palavra de Deus que ele também tocava uma harpa. Sabe onde levou ele? A acalmar o rei Saul. Ele é colocado diante do rei Saul, para acalmar e salmodiar na frente de Saul. De um pastor, ele vai para dentro do palácio. Mas não é só isso. Eu creio que
Havia uma coragem sobrenatural em Davi e uma fé sobrenatural, porque a Bíblia diz que quando ele olhou para o gigante, ele falou assim: olha, o Deus de Israel derruba esse gigante. Isso é fé, não é? Acredita? Não é fé? Olha onde a fé dele levou. Levou ele a ser o segundo, depois o primeiro, no reino de Saul. Deus quer derramar essa capacidade sobre as nossas vidas. Agora, uma coisa você precisa saber: os dons não são seus, os dons são do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá, Ele dá de presente, não tira, mas os dons são para a igreja. Muitas pessoas, por exemplo, têm um dom de evangelismo incrível, mas nunca evangelizam, mas vende que é uma beleza. Você não entendeu? Não usa os seus dons para a glória de Deus, só usa para si. Outras pessoas têm, por exemplo, um dom da fé, que poderia ser extremamente útil à igreja, mas usa isso para a sua própria vida. Não há problema nenhum em você usar, porque os dons vão te levar a lugar mais alto. Mas eu desafio você a usar os seus dons para a glória de Deus, amém, queridos? Eu desafio você hoje a entender que Deus colocou você para estabelecer o reino dEle, e você vai ser usado por Deus para estabelecer o reino dEle. Às vezes pessoas que têm dom, por exemplo, de cuidar, sabe, de zelar, vão estabelecer o reino dEle, vão cuidar. Por isso, nessa noite, eu quero falar para você: aviva esses dons que estão sobre sua vida. O Espírito Santo derramou já sobre você, você os tem, mas às vezes nós estamos deixando de lado. Nós falamos: Deus, eu não quero fazer, porque eu tenho tantos compromissos, eu tenho tantas coisas. Não há ninguém aqui que não tenha um dom, querido, e você precisa investir a sua vida um pouco nos seus dons. Às vezes você olha para a sua vida e você fala assim: ah, mas eu não sei que dom eu tenho. Isso é uma coisa que eu escuto muito. Tente descobrir o que as pessoas falam que você faz bem. Eu tenho uma experiência muito ruim com isso. Posso contar? Eu sempre gostei de ministrar louvor. Eu quando era garoto, já 16, 17 anos, eu já queria ministrar louvor. Eu ministrava louvor e achava incrível, muito bom, é uma benção. Durante muitos anos eu fui o ministro de louvor aqui da igreja. Aí, um dia eu fui dar uma aula de discipulado, falando sobre descubra os seus dons. E eu falei: qual é o seu dom? E as pessoas não falavam. O que você faz bem? Aí eu quis ajudar. Falei assim: o que vocês acham que eu faço bem? Vamos, pessoal, vamos quebrar o gelo. E aí o pessoal ficou assim: não, fala alguma coisa. Aí um irmãozinho falou assim: eu acho que o senhor prega bem. Não, tudo bem, eu sei que eu prego, mas que mais? Aí a outra irmãzinha: o senhor prega. Não, mas eu não faço mais nada. Não, o senhor prega. Eu fui entrando na cadeira assim, né? Aí quando chegou uma senhora aqui da nossa igreja, muito querida, ela, dona Nilda, ela falou assim: pastor, eu tenho muitos anos de evangélica, nasci na igreja, e eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sei que o senhor gosta de cantar, mas o senhor quando prega é uma bênção. Aí eu falei: se eu fosse o senhor, eu pregava mais e cantava menos. Irmão, a gente não escolhe, é Deus quem coloca sobre a nossa vida. Ontem eu falei para minha esposa: esse negócio da gente sair fora para pregar e cantar, eu quero fazer o contrário, eu quero cantar e ela pregar, porque dá muito trabalho você estudar, preparar, né? Então eu canto e ela prega. Tudo bem, tem ensaio dá muito trabalho também, né? Mas é diferente. Sabe o que eu aprendi? Deus tem algo para você, e esse dom que Deus está na sua vida, você precisa investir tempo nele. Então naquele dia, eu cheguei em casa, falei: Lupe, tem uma novidade para te dar. Ela falou: qual? Eu saí do Ministério de Louvor. O quê? Falei: eu saí, estou fora. Como você está fora? Falei: não, eu vou pregar. Eu descobri que o que eu sei fazer é pregar, e cantar é mais ou menos. Então vamos cantar só quando você precisar, vamos pregar quando... E sabe o que aconteceu na minha vida? Eu comecei a pregar todos os dias. Todos os dias. Teve uma época que eu pregava todos os dias, segunda a segunda, sem parar, ou na rádio, ou na televisão. Até hoje acontece muito isso, rádio, televisão, aqui na igreja, fora. Antes de eu tomar essa decisão, não era assim. Por isso eu quero desafiar você a tomar uma decisão.
de usar os seus dons para a glória de Deus, para o reino de Deus. Se você não conhece, você vai descobrir, você tem esses dons, e eles vão levar você a lugares mais altos, eles vão levar você na frente do rei, vão levar você diante do palácio. Deus coloca isso na sua vida. Essa noite eu chacoalho você aqui, ó. Jesus é bom, porque você vai avivar os dons. Há irmãos que estão na capelania, vai lá, meu irmão, vai fazer a obra, fala de Jesus. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que quando ela começou a fazer a capelania, ela dizia: pastor, eu não tenho dom nenhum, não sirvo para fazer nada na igreja. Eu falei: como assim, irmã? Não sirvo para fazer nada, sou crente há muitos anos, nunca fiz nada na vida. Eu falei: é mesmo, nunca fiz nada na igreja e nunca consegui fazer nada. Por que a irmã gosta? Ela falou assim: eu gosto muito de enfermo, gosto de eu falar com enfermo, cuidar de enfermo. Eu falei: difícil isso, né? Foi a primeira pessoa aqui da igreja que foi fazer capelania, e ela foi, e ela gostava mesmo, e ela chegava, e até hoje ela vai, né? Ela chegava assim nos dependentes, assim, nos terminais. Eu fui uma vez com ela, e ela falava assim, olhava para o dependente assim, Jesus, cuidava como uma mãe, sabe? Ia falando, no final ela falava assim: se converte, senão você vai para o inferno, você sabe, né? Mas com tanto carinho, que a pessoa falou: tá bom, e ela se convertia, e depois sabe o que acontecia? Morria. Aí ela foi conhecida aqui como a irmã que orava para depois morrer, então ninguém queria mais oração dela. Ela falou: não ora por mim não, que depois que ora morre. Mas a pessoa morria. Olha que coisa tremenda. Eu creio que de alguma maneira aquelas pessoas se arrependiam e iam para a glória de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a irmã Rosana aqui da igreja, ela tem esse ministério. Cuidado, se você chamar para orar, a pessoa se converte, mas depois vai para a glória já, porque Deus tem pressa. Mas é uma bênção. Deus quer chacoalhar as nossas vidas. Quantos permitem que o Espírito Santo chacoalhe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Quantos creem que Deus vai levar você a lugar mais alto se você usar os seus dons, meu irmão? Você crê nisso? Quero fazer um desafio aqui. Hoje Deus derramou sobre você esse pacote de dons na sua vida. E se você crê que Deus tem esse pacote na tua vida, que Deus está colocando esses presentes sobrenaturais, e você quer usá-lo para a glória de Deus, vai avivar. Na verdade eu quero despertar. Dizer assim, ó, vamos despertar isso em você. Deus vai despertar isso nessa noite. Se você deseja ser desperto por Deus, para que Ele use esses dons, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar.